Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 27 de maio. Eu estou gravando o livro de Jó na sequência da leitura, do plano na leitura que eu estou fazendo, plano anual. E eu estou sempre informando também o número de capítulos e de versículos dos livros. Então, o livro de Jó tem 42 capítulos e 1070 versículos. Então, vamos ouvir o capítulo número 11 do livro de Jó. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então, você já ouviu que ele já fez acusação a Jó. Bildade também fez. Agora vamos ver o que é que Zofar fala para Jó. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno? Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração? Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Capítulo 12. Agora Jó se defende. Jó defende-se das acusações de seus amigos. E isto porque eram amigos, hein? Observem bem. Capítulo 12 do livro de Jó. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Irrisão quer dizer escárnio. Tocha desprezível
é na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as larga, e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. Jó aqui toma uma posição diante dos amigos dele. Ele diz, ele não é inferior a eles, aos amigos. Está aqui no versículo 2 do capítulo 13 de Jó. Observe este versículo. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. Tome posse dessa palavra, você que está ouvindo. Você não é inferior a ninguém. Deus te fez imagem e semelhança dele, como fez todos nós. Apenas precisamos de receber, aceitar, ter Jesus como nosso Salvador para nos tornarmos filhos por adoção. Comentário meu. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos, que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Então Jó está dando uma lição ali para os amigos. Que eu não sei se tem algum deles ali que é médico, a Bíblia não diz, mas ele está dizendo aqui, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada, porque ele estava ali cheio da enfermidade, cheio de bicho na carne, todo cheio de chagas, e eles não podiam fazer nada por ele, mas sabiam criticar.
né? E é isso que acontece exatamente. Vamos continuando. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Glória a Deus que Jó toma uma posição aqui e fala a verdade. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Olha a confiança de Jó diante de Deus, que maravilha, né? Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Glória a Deus, aleluia. Será que nós podemos falar isso hoje diante de Deus? Temos sido justos com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso procedimento, com o nosso próximo? Temos agido com justiça diante dos nossos negócios, da nossa família? Será? Fica essa pergunta. Comentário meu. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça. Jó está tendo uma conversa com Deus. Ele está colocando para fora o desabafo. E ele está pedindo de Deus, né, uma justificativa por que isso tudo está acontecendo com ele. Mas vamos seguindo. Você vai ter essas respostas de Deus para Jó somente a partir do capítulo 38 do livro de Jó. Lembre-se disso que eu estou te falando nesta gravação. A partir do capítulo 38 de Jó, Deus vai começar a conversar com Jó. Você só não pode deixar de continuar ouvindo a sequência desta leitura. Capítulo 14 do livro de Jó. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana.
O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia! Glória a Jesus! Me emociona ler esse versículo, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia! Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia! Como está a sua vida? Você é esta árvore? Eu sou esta árvore. Nós somos, simbolizando, somos aqui representados. Esta árvore está simbolizando a minha vida e a sua vida. Se nós estamos plantados na casa do Senhor, ao cheiro das águas, as águas que descem do trono de Deus, ao cheiro da palavra, vivendo a palavra de Deus, nós temos reserva no profundo da nossa casa espiritual. Podem olhar para nós e achar que aparentemente nós fomos cortados. Tiraram de nós uma parte, mas não tiraram a nossa intimidade com Deus. Não tiraram o nosso relacionamento com Deus. Nós temos crédito diante do Senhor. A nossa casa está plantada, está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Comentário meu. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Amém. Glória a Jesus. Você ouviu a leitura do dia 27 de maio, os capítulos
11, 12, 13 e 14 do livro de Jó. Eu espero que você continue ouvindo essa leitura até o final. Estou sempre lembrando não só a leitura do livro de Jó, mas toda a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Faço este trabalho com uma certa dificuldade, limitação, não limitação física, graças a Deus, sou uma pessoa fisicamente perfeita, glória a Deus por isso, mas tem um limite com o horário de gravar, com os momentos, com o barulho. Eu sou casada, tenho meu esposo, ele não é evangélico, então existem algumas limitações que eu tenho que me adaptar nos momentos em que eu posso gravar. Esta gravação ela é feita pelas madrugadas, é o horário que eu posso fazer. E já é a 4ª gravação que eu faço da leitura da Bíblia. Em meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, você vai encontrar lá, quando você clicar em leitura da Bíblia, você encontra opções para você ouvir a leitura da Bíblia. E se você entrar no meu site e clicar no botão YouTube, você vai clicar ali, primeiro vai no meu site, neusabaldini.com, clica no botãozinho YouTube, e ele vai abrir na minha página, no meu canal, com todas as minhas gravações. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por estar fazendo este trabalho, por Ele me conceder esta oportunidade, que eu tenho 77 anos, já faço 78 no dia 22 de janeiro. Mas eu tenho muito prazer em estudar, ler, viver e gravar a palavra de Deus para você ouvir. É um privilégio de Deus na minha vida. Considere-se também uma pessoa privilegiada por você ter a oportunidade de estar ouvindo esta leitura. Espero você na próxima gravação, se assim você desejar. Obrigada por me ouvir. Deus te abençoe.